TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar em seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Quem é o Rei da Glória? O Senhor que vence as guerras. Abram-se, ó portais, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida e a sua família de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e este é o programa Semeando Paz. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa mais uma vez, neste lindo sábado que Deus nos dá. Nós temos um programa especialíssimo neste sábado. Temos dois convidados aqui que estará falando conosco. Estaremos falando sobre missões. A Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, nesse final de semana, está em festa. É o terceiro congresso de missões. E nós temos, na parceria com a Semipa, a presença de pastor Júlio, pastor Paulo Henrique, missionário no exterior, em alguns países, e nós falaremos com eles daqui a pouco. Nós gostaríamos que você tivesse a liberdade de entrar em contato conosco. Queremos deixar abertos os canais para você se comunicar com o programa Semeando Paz. Você pode mandar uma mensagem SMS, o número é 37 DDD 8803-8839. 37 8803-8839. Se preferir enviar um e-mail, o endereço é adsemeandopaz@hotmail.com. adsemeandopaz@hotmail.com. Caso queira enviar uma carta, pode escrevê-la e endereçá-la para Programa Semeando Paz. Avenida Paraná, 513, bairro Catalão. O CEP é o 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Programa Semeando Paz, Avenida Paraná, 513, bairro Catalão. CEP 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Pode também nos acompanhar, estamos ao vivo, acompanhando-nos pela internet. www.tvcandidez.com www.tvcandidez.com. Caso queira nos acompanhar nas redes sociais, estamos também no Facebook e no Twitter. AD Semeando Paz. É um grande prazer estar com você neste sábado. E como disse, nós temos um sábado, um final de semana especial. Ontem foi a abertura do terceiro Congresso de Missões, que é realizado pela Secretaria de Missões, a SEMADIV, liderada pelo evangelista Jair, que conduziu o programa no sábado próximo passado, e pelo presbítero Sérgio. É uma dupla que trabalha a Secretaria de Missão da Assembleia de Deus Semeando Paz, liderada pelo pastor Davi dos Reis Pereira. A abertura do congresso foi ontem. Esteve pregando o pastor Paulo Henrique, cantando a cantora Margarete, que vai cantar hoje também, que vai cantar amanhã. Então, você ainda tem tempo de estar conosco e adorar a Deus nesses 3 dias de festa da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz. Hoje, 19 horas, já fizemos um trabalho com o Departamento Infantil no bairro São José, um trabalho lindo na praça. O Guto esteve lá. Rapadura esteve... A Rapadura mesmo, né, Guto? Ele está aqui nos bastidores, por isso que eu estou falando com ele. Rapadura esteve lá, contou história, foi um trabalho lindo. E amanhã
ele estará de novo lá na congregação do Belvedere, lá na Rua José de Alencar, esquina com Martim Ciprien. José de Alencar, esquina com Martim Ciprien, na congregação Belvedere. O Guto estará de novo amanhã e toda a criançada, atenção, Belvedere, Bela Vista, São Judas Tadeu, São José, todas as nossas congregações são chamadas para estarem amanhã no Belvedere e o Guto estará fazendo a festa da criançada, 9 horas da manhã. Hoje, 19 horas, é um grande culto. Estará pregando o pastor Jean Max, um grande pregador da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Ele estará ministrando a palavra de Deus, Margarete estará cantando, congregações estarão participando. Vai ser um culto lindo para o Senhor Jesus. 19 horas, Avenida Paraná 513. E eu te aconselho uma coisa, se você quiser chegar às 18h30, você encontrará um lugar melhor, você poderá sentar mais à frente. 18h30 a igreja já estará aberta, você pode chegar, começar a orar e eu tenho certeza que Deus falará com você na noite desse dia. E amanhã, além da turma que estará lá no Belvedere, nós teremos a grande manhã missionária na Paraná 513, na nossa sede, às 8h30 da manhã. Aí nós temos pregação, Eduardo Trace, lá de Várzea Paulista, ele estará ministrando a palavra. Aí nós teremos a participação da CEMIPA, pastor Júlio, a equipe do CEMIPA que está nesses dias como nossa parceira, ela estará efetivamente participando também amanhã. Então, 8h30 da manhã, já estaremos na nossa sede. Você vem, traga seus filhos, fica na sede, os seus filhos serão conduzidos para Belvedere, você fica na manhã missionária e eles vão lá para o Belvedere para se divertir e ouvir uma mensagem de Deus, numa linguagem própria para eles, através da equipe que estará ali e as histórias do Guto. No domingo, é domingo, amanhã, eu estou ficando... Na terça-feira, volta a nossa rotina de culto de ensino da Palavra do Senhor, 19h30. Grande culto de ensino da Palavra de Deus, 19h30. Quarta, às 14 horas, o nosso círculo de oração. Pastor, eu quero que meu filho pare de fumar, eu quero que meu filho pare de beber, e eu não consigo induzi-lo a isso. Você não consegue, mas o nosso Senhor Jesus Cristo liberta. Vai ali. Círculo de oração, estarão orando, vão orar pelo seu filho e o Senhor vai libertá-lo. Você também pode participar na quinta-feira, 19h30, é o culto de libertação. Nós estamos ali 19h30 orando por todos que têm necessidade. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de libertação de vícios, aquele que precisa de um emprego, nós estamos orando. A igreja não cobra nada por seus ofícios. Teremos o maior prazer de interceder por você. Quinta-feira, 19h30, Avenida Paraná, 513. Eu quero, nesta hora, antes do clipe, mandar um grande abraço. No sábado, a Sônia Raquel, Daniel, essa família, nossa amiga há muitos anos, mandou a mensagem para o Jair, mas já estava quase que no final e ele estava desprovido de auxiliares aqui no sábado. Então eu quero mandar um abraço, Sônia, Daniel e os meninos, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para a irmã Silvia, querida tia Silvia, que tem passado por algumas dificuldades de saúde, irmã Silvia, mas o Senhor Deus é com a senhora. E a senhora vai sair desse leito de dor em nome de Jesus. Estamos orando pela senhora. Mandar um abraço para a irmã Silvia, um abraço para a Ruth, não é? Que sempre nos acompanha. Deus as abençoe em nome de Jesus. Eu estou indo mais rapidamente porque eu quero ter tempo para conversar com os nossos convidados. Então nós vamos agora para o clipe, um lindo clipe musical, que é sobre missão. Por quê? Porque nós estamos no 3º Congresso de Missão. E logo após o clipe nós voltaremos para falar com o pastor Júlio e pastor Paulo Henrique. Não saia daí, nós queremos a sua companhia até às 16 horas. Vamos ao clipe.
com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Achei-me
Venha conhecer a Compuway Formação Profissional, os melhores preços da cidade. Ensino individualizado, horários flexíveis. Não espere para começar as suas aulas. Todos os cursos com início imediato. Compuway, aqui você aprende mesmo. Unidade Divinópolis, Avenida 21 de Abril 678, Centro, 3214-8865. Atenção, eleitor de Divinópolis. É obrigatório seu recadastramento para as próximas eleições. O sistema de votação será por identificação biométrica com leitura de sua impressão digital. Vá com seus documentos ao cartório eleitoral na Avenida 7 de Setembro 818 o quanto antes. Não deixe seu título ser cancelado. Informações Disque Eleitor 148 ou no site do TRE. TRE de Minas Gerais. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. O governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas, que vai melhorar ainda mais as condições de vida do estado. Por isso eu quero mostrar esse trabalho para todo mundo. Já ouviu falar do programa? Não. Não? Então eu quero convidar vocês para viajarem comigo e ver tudo de pertinho, que tal? Olha só, com o programa Água da Gente, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como essa aqui em Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraupeba, para garantir tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. É muita gente beneficiada. A água vai chegar a todos os cantos de Minas, como já acontece aqui em Cataguases. E você sabe, né? Junto com a água de qualidade da Copasa, chegam também o desenvolvimento, os empregos e um futuro melhor para todos. O Água da Gente é uma ação de Minas, que é um exemplo para o Brasil. E o que vocês acharam do programa? Bom demais! Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Quero mandar mais um abraço, família do Joabe. Joabe, nosso irmão em Cristo, e a sua esposa, irmã Denise, está fazendo aniversário. Parabéns, minha filha. Deus te abençoe com uma vida longa e muito feliz. Joabe é o dono lá da Gráfica Querubim. Gráfica Querubim, ela é a gráfica que está cuidando do nosso boletim informativo. Eu até gostaria de aproveitar rapidamente. Boletim informativo nosso mensal, nós já estamos preparando do mês de agosto. Se você deseja participar com um anúncio, ele tem uma tiragem de 1.000 exemplares. Entre em contato conosco, nós temos espaços com um preço bem razoável aqui, e ele é distribuído em Divinópolis inteiro, ele é distribuído mais em São Sebastião do Oeste, em Nova Serrana, em Marilândia. Então nós estamos abrindo espaço para aqueles que querem anunciar no nosso boletim informativo. Como disse, nós temos o prazer de ter hoje no programa Semeando Paz a participação dos pastores Júlio e Paulo Henrique, com quem nós conversaremos agora. Muito bem-vindos, pastor Júlio e pastor Paulo Henrique. Deixa eu ler um breve currículo de ambos aqui, para eles cumprimentar as pessoas que estão nos vendo. Pastor Júlio César Teixeira Machado, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Águas Claras, na cidade de São José do Vale do Rio Preto. Ele é o pastor presidente da igreja e ele também é o pastor da CEMIPA, a gente fala da CEMIPA, mas eles dizem de CEMIPA, que é Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas, né? Então nós temos a parceria com a CEMIPA já há algum tempo, e a CEMIPA, liderada pelo pastor Júlio e fundada por ele junto com o pastor Paulo Henrique, eles são, dentre outros fundadores da CEMIPA, ela tem projetos missionários, Amazonas, Minas Gerais, Nordeste, no Peru, na África, na Albânia, na Espanha, na Índia, na Itália e também entre os indígenas. Muito obrigado, pastor Júlio, por estar conosco. Muito bem-vindo. Prazer, pastor Gessino. Obrigado pelo convite. Beleza. E do lado dele, pastor Paulo Henrique, como disse, um dos fundadores, cofundador da CEMIPA. Pastor Paulo Henrique, ele é missionário já há algum tempo
e atuou em alguns países. Por exemplo, na Índia, ele foi missionário na Índia de 2001 até 2005, em Portugal de 2011 até 2012 e desde setembro de 2012 ele trabalha na Itália. Deixa eu falar a cidade bem devagar, porque mineiresmente falando, né, estava tendo dificuldade. Castel Nuovo del Garda, que é uma cidade próxima a Verona, no norte da Itália. Falei mais ou menos, né, pastor Paulo? Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Gessino. É um prazer estar aqui com os amados irmãos. Maravilha. O nosso assunto de hoje é missão. Nós estamos no 3º Congresso de Missão. Então, nós vamos falar com eles sobre isso, porque eles entendem de missão, trabalham, têm missão no coração, trabalham efetivamente e de uma maneira muito prática missão. Brevemente, para a gente pensar, como está a situação mundial no que diz respeito à religião, né? Como que está inserido o cristianismo, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, para entendimento das pessoas, houve uma divisão de mundo A, mundo B e mundo C, que seria um gráfico sobre a situação da religião ou do cristianismo no mundo. O mundo A é um mundo que representa 28% da população mundial. Esse mundo é o chamado de mundo não evangelizado. Vejam bem. 28% da população mundial é a chamada população não evangelizada. A população, ou o mundo B, que representa 39%, é considerado o mundo não cristão, porém evangelizado. Existe presença de missionários, já houve um processo de evangelização, mas ainda é considerado o mundo não cristão. E o mundo C, que representa 33% da população mundial, é o chamado mundo cristão, incluindo os cristãos nominais. O cristianismo hoje, quando a gente fala em cristianismo, a gente está falando de católico ortodoxo, católico romano, católico ortodoxo, e estamos falando do evangélico, né? Representa numa população parece que a população mundial hoje está em torno de 7 bilhões, 33%. E aí nós temos uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que é de levar o Evangelho, né? Levar o Evangelho às populações mundiais. Pastor Júlio, pastor Paulo, eu particularmente que conheço o CEMIPA, trabalha muito bem isso. E a gente falou ali sobre essa geografia, né? A CEMIPA está presente na evangelização, na missão brasileira, missão local, entre os índios, na África, etc. Qual é o ponto de partida para a CEMIPA atuar? Como que ela escolhe? Nós vamos para a África, vamos para a Índia, como que é esse processo? Na verdade, a gente procura ouvir a voz do Espírito, né? A Bíblia diz que Jesus enviou os discípulos para onde ele quis. E da mesma forma, procuramos estar sensíveis à voz do Espírito. Porque ele escolhe quem vai. Em Antioquia ele disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Escolhe quando e para onde. Nós cremos então num chamado diretivo de Deus. Existem pessoas que decidem, não, eu quero ir para tal lugar. Mas nós percebemos que existe uma maior firmeza, uma maior persistência entre aqueles missionários que sentem uma direção de Deus para tal lugar. E então, na nossa vivência missionária de 21 anos, nós temos procurado estar sensível a isso. Primeiro, nos comovemos pelo Amazonas, depois começamos a atuar em Minas Gerais, e assim foi avançando, e Deus chamando, preparando parcerias. Então, nós fomos alcançando os lugares onde Deus tem nos levado. É verdade que temos alguns critérios, mas de maior carência, maior necessidade, mas a voz do Espírito é um fator indispensável, pastor Gessino. Aproveitando, até não está no script não, mas, pastor Paulo, se fosse pensar apenas em atração pessoal e se não considerasse como maior toque o Espírito Santo, o senhor teria escolhido a Índia? Não, de maneira nenhuma. Foi realmente uma direção de Deus. Inglaterra seria mais agradável ou não? Quem sabe, né, pastor Paulo? Quem sabe, isso mas uma das coisas que eu sempre costumo dizer, como missionário, já temos há muitos anos envolvido na obra missionária, é que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Verdade. Não importa onde seja.
Se é o centro da vontade de Deus, ali haverá proteção, o cuidado, a bênção, e os resultados virão, porque a obra é do Senhor. É interessante a gente pensar, porque às vezes o missionário que está na ribeirinha, lá no Amazonas, ele pode achar que ele está num nível diferente daquele que está lá em Londres, por exemplo. Mas se os dois estão no centro da vontade de Deus, todos os dois estão bem, né? Seja no interior de Minas, lá em Ervalha, né? Que foi onde começou, né, pastor Júlio? Verdade. Primeira cidade que o CEMIPA entrou foi Ervalha. Se a pessoa está em Ervalha, mas está no centro da vontade de Deus, é um trabalho igual se ele estivesse lá em Hong Kong. Não é? E quando Deus dá um chamado, ele dá prazer em se estar Aí ali. é que está, né, Não se pastor? consegue se ver em outro lugar que não aquele que Deus nos chamou. A pessoa que não tem um chamado verdadeiro, ele talvez não se sinta bem em Washington, ele não se sinta bem lá em Madrid, né? Mas se estiver no centro da vontade de Deus, fala, você vai para Taiobeiras, aqui no interior de Minas Gerais. Glória a Deus, vai dando glória a Deus. É feliz. Olha, a CEMIPA, ela não tem aquela reserva financeira que ela vai olhar, nossos investimentos agora, o cofre está cheio, nós vamos mandar alguém para tal lugar. A CEMIPA trabalha com parceria, o senhor citou a palavra parceria. Né? Essa parceria, elas são com igrejas ou com outras agências missionárias? Então, nossa parceria ela se dá com agências missionárias no tocante ao envio de missionários. Alguns lugares, alguma agência já tem base de recepção, já tem uma estrutura que pode melhor apoiar quem está chegando como missionário. Então, podemos ter essa parceria no envio, nas estratégias. Também nós temos a necessidade de oração. Todos os missionários e toda a estrutura precisa indispensavelmente de oração, e então todos que creem em Deus podem estar orando pela eficácia do trabalho missionário. Mas também existe a questão das finanças, porque se um missionário vai viver em outro contexto, ele precisa ser sustentado financeiramente para que possa ter tempo para fazer a obra. Então, nós temos parcerias de sustento missionário, que pode ser com igrejas, pode ser com pessoas físicas, com empresas, que sintam um chamado de Deus para que esteja cooperando com aqueles que foram chamados a ir. Então, também temos a parceria com aqueles que sentem um chamado de Deus para ir ao campo, membro de uma igreja, a igreja reconhece que existe este chamado, esta potencialidade missionária, mas não sabe como fazer, não tem os elementos, a experiência ou o recurso para enviar sozinho, então nós podemos fazer parceria de envio de missionários para o campo. Esse envio, a gente já conhece a história de muitas pessoas que tinham uma ideia muito romântica da missão e sentiram-se frustradas, porque às vezes não conseguiram ficar nem 30 dias no campo missionário. Porque a ideia é linda, é muito romântico, mas a realidade, muitas vezes, ela é cruel. A realidade é cruel. A igreja tem lá a pessoa que diz, pastor, eu quero ir para a missão, eu quero fazer a missão. Mas como o senhor disse, aquela igreja não está preparada para correr atrás de um passaporte, para correr atrás de uma mudança, de uma pessoa deslocar de um país para o outro. Né? E às vezes nem tem um curso para formação transcultural daquela pessoa. Essa parceria vai contemplar isso, vai trabalhar a formação, a convicção daquela pessoa também. Então, pastor, quando nos deparamos com alguém que sente um chamado missionário, isso é uma alegria, é uma resposta à oração de Jesus que disse, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, para nós, uma agência missionária, é uma alegria depararmos com uma igreja que quer enviar e com um candidato que quer ir. Então, nós devemos pensar que esta pessoa é um candidato. Como candidato, ele deve ser avaliado, devemos ver o seu perfil, devemos ver as questões ministeriais, familiares, qual a preparação que ele tem para aquele campo que ele diz ter um chamado. Então, nós, como agência, com base nesses 21 anos de experiência em atuação missionária, nós poderemos fazer essa avaliação, essa triagem, podemos sugerir ao pastor da igreja, olha, é bom que trabalhe tal área, que aperfeiçoe tal, que invista na preparação em tal área. Né? E também nós temos já recebido, né, e temos a parceria aqui com Itapecerica, vizinha aqui, o pastor Jário, que juntos fizemos esse trabalho de avaliação, o Paulo e a Quênia, que hoje já estão no Peru fazendo a obra de Deus, e podemos tê-los conosco. Nós temos um curso
de capacitação missionária que podemos ministrar ali na nossa base, em São José do Vale do Rio Preto. Temos o curso, mesmo curso que pode ser feito como extensão, como núcleo em outras cidades, para preparar a igreja e pessoas para ir ou para ficar na retaguarda. Porque nós que ficamos também precisamos entender o contexto do missionário que vai. Então, essa parceria se dá desta forma. Podemos receber, avaliar, orientar e dizer, pode ir, ou dizer, pastor, nós não recomendamos, mas fique à vontade. E também, às vezes, a igreja não tem esse recurso para enviar sozinho e sustentá-los financeiramente. Então, buscamos as parcerias com outras igrejas e pessoas que, tocadas pelo Espírito, se sentirão chamadas a isso e estarão se colocando à disposição. Teremos, então, um candidato preparado teológica, missiologicamente, com orientação também da realidade do campo e com recursos, porque ele precisa ir com a certeza de que pelo menos aquele valor estabelecido como necessidade para a manutenção deles no campo vai chegar todos os meses, e esse é um trabalho nosso, de arrecadar esses recursos e enviar fielmente para os missionários, além de mobilizar para a oração. Então a gente está sempre aberto a igrejas que queiram enviar e entendam que possamos cooperar com elas neste processo. Isso é muito interessante, porque às vezes tem a pessoa da sua igreja que ela tem a chamada, e aí você diz, olha, mas por alto a minha igreja teria condição de 30% do sustento. Bem, eu já tenho um membro da minha igreja que quer ser missionário. Eu tenho 30% do recurso. Bem, aí então a CEMIPA vai procurar os outros 70%, né, pastor? Vai procurar os outros 70%. Já anota aí, porque depois vai sair aí no rodapé da sua TV o site da CEMIPA, que aí você vai ter uma ideia, uma visão geral. É www.cemipa, é CEMIPA com S, S-E-M-I-P-A, cemipa.org. Isso mesmo, exatamente, né, pastor? cemipa.org.br, www.cemipa com S, cemipa.org.br. Qualquer igreja, eu conheço a estrutura da CEMIPA, qualquer igreja pode fazer. É interdenominacional, não é? Não é uma agência assembleiana. Nos congressos você vê pessoas de diversas denominações, inclusive compondo a diretoria da CEMIPA, não é? Compondo a diretoria. Muito bem. Rapidamente, pastor, eu falei em congressos, nós estamos fazendo esse terceiro congresso em parceria com a CEMIPA, mas a CEMIPA tem o grande congresso anual dela, que é agora, né? Para eu trocar uma ideia a mais com o pastor Paulo. Como que é, que data que é e como que a pessoa pode fazer? Então, nosso congresso acontece este ano, em setembro, de 14 a 21 de setembro, do segundo até o terceiro sábado. São 8 noites e sábado e domingo o dia todo. Nós estamos em São José do Vale do Rio Preto, é uma cidade serrana do norte do estado do Rio de Janeiro. Estamos entre Petrópolis e São José do Vale do Rio e Teresópolis, entre as rodovias 040 e 116. Então, estamos ali na altura de Três Rios, Areal, Teresópolis. Fica fácil o acesso. Nós temos uma estrutura de receber caravanas, como um hotel, por exemplo, um hotel fazenda, que podemos receber com uma diária de R$30 por pessoa. Temos acomodações gratuitas, em escolas, em templos, em casas, podemos receber ali caravanas e poderão estar ali, tanto participando, quanto pessoas poderão se voluntariar a trabalhar, porque é uma demanda bastante grande de atividades, uma ampla área de alimentação, são mais de 20 comissões e alguns milhares de pessoas que participam vindo da região ali do Rio de Janeiro e de outros estados e até de países. Então, todos estão convidados a estar ali de 14 a 21 de setembro, e o nosso site, cemipa.org.br, ele tem maiores informações em como chegar, como se hospedar, preletores, todos envolvidos e comprometidos com a palavra de Deus e com a causa missionária, pastor Gessino. Maravilha. E aí, se você... pastor, eu não anotei o site da CEMIPA, você entra em contato conosco, adsemeandopaz@hotmail.com, que o evangelista Jair, que é o secretário de missão, ele é um dos membros da diretoria da CEMIPA, né? Então ele está apto a te dar todas as informações, te falar como chegar, não tem dúvida nenhuma. Pastor Paulo Henrique, quando a gente fala em missão, eu falei daquele romantismo, né? Mas a pessoa deixar os seus familiares com quem
às vezes se encontra Dia das Mães, aniversário do irmão, Dia dos Pais, Natal. E de repente a pessoa se vê lá na Índia, longe de todos os familiares. Isso é um sacrifício muito grande. Como é que é ser missionário numa hora dessa, pastor? Bom, realmente isso é uma situação realmente muito difícil para os missionários, porque como o missionário também é um ser humano como qualquer outra pessoa, que tem os seus sentimentos, que tem as suas emoções, que gosta de estar com a sua família, com seus amigos em ocasiões especiais, mas por amor a Deus em primeiro lugar e por amor também às almas perdidas, ele se dispõe a este sacrifício para levar o evangelho, para compartilhar essas boas novas de salvação com outras pessoas. Realmente, como todos os outros, ele realmente sente também a saudade, e a saudade, o missionário, principalmente aqueles que trabalham num campo transcultural, em culturas diferentes, à medida que essas culturas são muito diferentes da nossa própria cultura, a saudade, ela tem um nível muito maior. Não apenas a saudade, às vezes, claro, a saudade principalmente da família, dos amigos, da igreja, mas também envolve muitas vezes, por exemplo, eu me lembro que chegando na Índia, os primeiros meses foi difícil, porque você não tinha ninguém, a não ser com a esposa, falar o português. Eram tantas línguas e você sente saudade da língua. Às vezes você quer falar o português com alguém que não seja só da sua família. Você sente saudade, às vezes, daquela comida que você gosta, porque são coisas que é uma saudade num nível muito maior do que nós estamos acostumados, simplesmente pessoas, principalmente, mas também, às vezes, aquela comida que a gente gostava e tudo mais. Mas quando o missionário ele faz isso, ele se dispõe a fazer a obra do Senhor, é um sacrifício, mas ao mesmo tempo ele tem a alegria também de ver pessoas se chegando a Deus, conhecendo a palavra do Senhor, e com a graça de Deus o missionário ele prossegue avante, realizando a obra do Senhor, sabendo que ele está ali por um propósito maior, que é realizar a obra do Senhor e levar essa mensagem de salvação, de vida eterna para aqueles que ainda não conhecem. E no caso da Índia, pastor, eu falei no Natal, dificilmente você vai ver uma loja enfeitada de Natal, sim, né? Sim, é verdade. Você não vai escutar os sininhos tocando, não vai ouvir isso, É verdade, né? É verdade. Na Índia, Natal, a época na que a gente está tão acostumado aqui, seria um dia como qualquer outro. As pessoas trabalham, não é quase comemorado por algum pequeno número de cristãos apenas, mas de uma maneira quase imperceptível. E hoje você está na Itália. A Itália, ela tem uma história milenar, né, com o cristianismo. Hoje entre aspas, é o coração do catolicismo romano, através do Estado do Vaticano, né? E ela é considerada um dos países mais cristãos do mundo ou não? Infelizmente não. Não, né? Embora tenha todo esse contexto histórico, mas na verdade o que acontece desde quando a religião romana foi reconhecida pelo decreto de Constantino em 313, na verdade, muitas pessoas passaram a fazer parte da igreja daquela época, sem, no entanto, serem genuinamente convertidas. E, na verdade, a Itália, durante muitos anos, ela nunca foi realmente impactada pelo Evangelho. O norte da Itália há uma grande necessidade espiritual. Nos últimos anos, para se ter ideia, nos últimos 10 anos, na última década, a própria Igreja Católica, que embora a maioria se declare católicos, mas a maioria sendo nominais, praticantes seria no máximo em torno de 15%, e a própria Igreja Católica nos últimos anos perdeu cerca de 10 milhões para o ocultismo. Ocultismo. Existem hoje, infelizmente, uma das preocupações, até mesmo das autoridades italianas, há um crescimento, existem hoje mais de 500 grupos satanistas estabelecidos, e há até uma preocupação das próprias autoridades italianas com o aumento de casos macabros que são feitos, mas é tudo feito de uma maneira muito escondida. Então nós vemos que existe uma grande necessidade. Os evangélicos são pouquíssimos, são apenas 0,62%, existem ainda milhares de cidades, são mais de 5.600 cidades sem uma igreja evangélica sequer. Então realmente, quando nós comparamos com relação às estatísticas e às necessidades, nós vemos que a Itália ainda é um país com muitas necessidades espirituais. A gente, quando fala em missão, a gente não. A mídia, principalmente,
que não tem compromisso com a palavra de Deus, ela trata principalmente a missão transcultural como sendo uma invasão da cultura, né, da cultura alheia. A CEMIPA, quando olha isso, quando vê isso, aquela reportagem sobre aquelas meninas de uma tribo brasileira que foram enterradas vivas e depois uma foi salva, né? E aí alguém foi lá, tirou aquela, aí a mídia achou que estava invadindo a cultura, né? Alguma vez, quando você vê Índia e outros países, fala assim, o que eu preciso fazer? Preservar essa cultura ou preservar o homem para o céu? Existe essa preocupação maior de preservação de cultura? Porque fazer missão não quer dizer invadir cultura, quer dizer levar Jesus, né, pastor Júlio e pastor... Na verdade, é uma das coisas que as pessoas interpretam de uma maneira errada, né? Como muitas pessoas pensam que levar o evangelho é mudar a cultura. E, na verdade, o evangelho é multicultural. Isso. O evangelho ele não pertence à cultura ocidental ou oriental, ele é multicultural. A mensagem do evangelho, ela é uma mensagem para todos os povos, de todas as culturas, de todas as nações. E o missionário, quando ele é chamado por Deus para ir a uma cultura que é diferente da sua, na verdade, ele não vai levar a sua própria cultura, ele vai levar o evangelho. É claro que, como toda e qualquer cultura, as culturas não são estáticas, elas estão sempre num processo de mudança. Existem alguns aspectos da cultura que são chamados vícios culturais. E é claro que, às vezes, a chegada do evangelho vai mudar esses vícios, vai potencializar as virtudes daquela cultura e tratar, né, confrontar os vícios daquela cultura, exatamente buscando o alvo que é o bem maior, o bem-estar maior das pessoas e principalmente, claro, a salvação em Cristo Jesus. Mas o evangelho de maneira nenhuma, nós podemos ver vários exemplos bíblicos, ele é invasivo da cultura porque o evangelho ele é multicultural. É a mensagem de Deus para todos os povos de todas as culturas. E aí, pastor Gersino, completando essa ideia, a importância de que o missionário que vai fazer um trabalho especialmente transcultural, e nós devemos pensar que até mesmo quando alguém sai de um estado para outro estado do próprio Brasil, existem diferenças culturais, e por isso a importância dele ser preparado teológica e especialmente missiologicamente, para ele entender a questão antropológica e poder discernir o que é cultural, o que é espiritual, o que deve ser preservado e o que deve ser trabalhado segundo os princípios da palavra de Deus. E muita gente, sem esse devido preparo, às vezes causam até prejuízo ao processo evangelístico e missionário por desinformação. E é interessante a gente lembrar o seguinte, o evangelho ele veio para ele tratar a cultura, não é? Ele é que vai aferir se a cultura está agradando a Deus ou não. Porque de repente você chega num lugar que diz, olha, a cultura da região todo mundo trai todo mundo, o marido trai a esposa trai o marido. Peraí, tornou-se cultural? Tornou, mas peraí, mas isso é um pecado, então o evangelho vai corrigir isso, não é? Eu não tenho que aceitar isso aí. Agora, nós estamos indo para o final da conversa e tem uma frase, pastor Paulo Henrique, do Philip Yancey, que eu gosto muito, está no livro, parece-me, que é Os Caminhos da Cristandade. Ele diz assim, ao viajar, tenho observado um padrão, um estranho fenômeno histórico de Deus deslocar-se geograficamente do Oriente Médio para a Europa, dali para a América do Norte e dela para o mundo em desenvolvimento. Minha teoria é essa, disse Philip Yancey, né, aspas, Deus vai para onde é desejado. Aí, eu estava pensando aqui no seguinte, interpretando essa frase do Philip Yancey, nós vimos o auge da Europa, né, lá com a Reforma Protestante, depois nós vimos o auge da América do Norte, com missão na década de 50, 60, o Brasil recebeu Divinópolis é campo, foi aberto pelo missionário Gustavo Bergstrom, né? Divinópolis recebeu Júlio Onso, Lourenço Onso, Divinópolis recebeu Bernardo Johnson, que foi pastor aqui da igreja de Divinópolis, né? E depois, Estados Unidos esfria, a ponto de você ver igrejas sendo usadas por diversas denominações, porque não se sustentava. E agora
você vê um crescimento, um florescimento na África e, segundo alguns, até na Índia. Desculpa, até na China. Né? Aí essa teoria, Deus vai para onde é desejado. Rapidamente, você acredita mais ou menos nisso aí também? Essa é uma questão assim, um pouco até complexa para poder Não analisarmos em pouco tempo. Mas, sim, existem lugares onde há uma abertura maior. As pessoas estão com o coração mais abertos. E até o Philip Yancey mesmo, ele, como ele disse, como repórter e cristão, ele diz que, na verdade, a tarefa dele é encontrar rastros de Deus. E ele coloca até num dos seus livros que encontrou Deus nos lugares mais, assim, mais inesperados, né? E o que acontece é que, quando nós tratamos de geografia, nós temos essa mudança. Hoje acontece essa mudança. Antes era o norte que era mais evangelizado. Hoje tem havido essa mudança para o sul do país, não só do país, do mundo, né? Essa mudança, o norte era mais evangelizado. Hoje a força maior, o crescimento maior das igrejas está no sul do mundo, né? De todo o mundo, e como África, como América Latina e Ásia mesmo, algumas partes da Ásia. Mas tem realmente esse aspecto. Mas quando nós analisamos também como pessoas, por exemplo, embora eu vejo que um dos problemas maiores da Europa exatamente foi que a igreja deixou de brilhar, assim, resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Não tanto que a igreja deixou de influenciar. E a Bíblia diz que quando o sal se torna insípido, para que serve? Não tem razão de ser. Não tem sentido. Mas nós podemos ver muitos corações ainda desejosos de conhecer. E a palavra diz: como invocarão aquele que não creram? Como crerão daquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Verdade. À medida que a igreja se esfria no seu compromisso missionário, acho que a tendência, nós pensamos, mas eles não querem saber nada. Muitas vezes é nós, como igreja, que deixamos de cumprir o nosso papel. Isso reflete exatamente numa cultura que se afasta de Deus. É quando nós somos sal e luz, cumprindo o propósito missionário do Senhor Jesus, nós podemos ver realmente que apesar de, como Philip Yancey ele destaca num outro livro, podemos encontrar Deus nos lugares mais inesperados. Aí, como última pergunta, a gente pode entender, então, mediante a sua experiência na Itália, que a Europa hoje, ela tem tanta carência de missionários quanto a Índia, quanto a China. A Europa está tão carente quanto esses da janela 1040, por exemplo. Sim, podemos dizer que hoje sim. O norte da Europa foram países, na verdade, quando a gente pode ver a Europa, a gente fala, a Europa foi um grande continente missionário, sim, os países do norte da Europa. Embora países como a Itália e como a Espanha, na verdade, nunca sofreram uma grande influência realmente do Evangelho, da mensagem do Evangelho, constituem grandes desafios. E hoje nós temos, por exemplo, se vemos as estatísticas hoje a Itália tem menos evangélicos estatisticamente do que a Índia. Olha só. Então, a porcentagem de evangélicos, embora a Índia seja um país de maioria hindu, com uma grande porcentagem também de muçulmanos, mas o número de evangélicos hoje na Índia está aí passando de 1,5% a 2%, enquanto na Itália teríamos 0,62%. Então, estatisticamente, nós temos uma grande necessidade ainda na Europa e as igrejas precisam voltar a sua atenção também. A palavra de Deus diz que o campo de Deus é o mundo e devemos realmente nos voltar para a necessidade. Muitas vezes, como experiência própria, como missionário que vai trabalhar na Europa, não porque eu tenha escolhido, mas porque Deus tem nos direcionado e colocado esse amor nos nossos corações. Existem grandes barreiras. A pessoa pensa que ser missionário na Europa é só turismo. Não é. Existem grandes barreiras, como eu já disse, espirituais. E às vezes maiores até que em outros países. As pessoas têm uma tendência a pensar a olhar só para a pobreza. Às vezes você olha para a África é pobre, sim. Existem necessidades missionárias, sim. Em muitos países da África, na verdade, em muitos deles, como por exemplo o Quênia, onde se chega a 50% de evangélicos hoje, a necessidade não é plantadores de igrejas, mas pastores com ministérios voltados ao ensino, à capacitação. A formação de obreiros. Formação de obreiros. Beleza. Deus abençoe, pastor Paulo Henrique, pastor Júlio. Prazer muito grande ter os dois aqui. E você pode ouvi-los mais uma vez, hoje à noite,
conversar com eles, conhecer um pouquinho mais da CEMIPA. Eles estão com um stand, não é um grande stand, porque por causa da distância do Rio, a logística, né? Mas se você for, Avenida do Paraná 513, você vai conhecer um pouco mais da CEMIPA. Pastor que está nos vendo, se quiser ir hoje, eu quero trocar uma ideia com o pastor Júlio. Nós separamos um local lá para você conversar com ele. Sua igreja e CEMIPA, nós temos o maior prazer de ceder um espaço ali para vocês, em particular, conversar com o pastor Júlio, o pastor Paulo Henrique, que são os fundadores da CEMIPA. Eu quero compartilhar com você de uma palavra para nós encerrarmos o programa de hoje. Eu li o Salmo 24 no início do programa e esse salmo nos dá uma clareza muito grande acerca do projeto de Deus. Primeiro, o seguinte, Deus, quando eu disse que sobre invasão de cultura, Deus criou os céus e a terra. Não existe um só espaço do planeta, do universo, que não tenha sido criação de Deus. Então Deus tem, por direito, entrada em qualquer desses espaços. E para ele entrar onde há o ser humano, ele vai usar o ser humano. Ele vai usar cada um de nós. Ele não vai usar os seres celestiais, ele não vai usar os anjos, ele vai usar nós. Assim como a palavra, para se comunicar com o homem, Deus vai usar a palavra escrita. Alguém pode até dizer papel aceita tudo, mas o homem se entende, assina contratos, faz compromisso através de papel. E Deus deixou a sua palavra. Deus criou o homem, criou um projeto para esse homem. Deus deu condição para o homem se desenvolver e se relacionar com ele ao longo da sua história através desse projeto. Deus preparou isso tudo. E isto não é só o homem ocidental ou o homem oriental, onde a gente diz que está o berço da civilização, não é? Ali no Oriente Médio, mas Deus, ele como criador de todas as pessoas, do ser humano de um modo geral e do mundo, o projeto envolve todos, de todas as raças, tribos e nações. Deus deu segurança, deu condição para esse homem. Mas o que acontece? O homem afastou-se de Deus. Gênesis 4 e 16 diz, e saiu Caim de diante da face do Senhor. Quem saiu da presença de Deus foi o homem. A partir do momento que o homem sai, o homem abre mão da presença de Deus. Deus foi criando condições para que houvesse uma reaproximação. Nós vemos o culto levítico, o sacrifício levítico. Era tudo uma forma que apontava para uma reaproximação definitiva do homem com Deus. E Deus, por fim, ele denuncia a atitude do povo de Israel. Em Jeremias, no capítulo 2 e versículo 13, Deus diz, o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou manancial de águas vivas. Olha só, o povo deixou Deus, manancial de águas vivas. Pastor, mas tudo bem, o povo tem opção. O homem tem o direito de ir para o inferno. É verdade, o homem tem o direito de ir para o inferno. Você sabia que você tem esse direito? Porque é uma escolha sua. Diz a palavra que Deus deixou, que o homem deixou Deus manancial de águas vivas. E aí o homem procura o culto alternativo e furou para si cisternas, fontes rotas que não retêm águas. O homem criou, achou, olha, eu sou de maior idade, eu posso achar a minha forma de adorar. E Deus foi buscando cada vez mais, como Pai amoroso, essa reaproximação. A ponto de Deus encarnar-se. A Bíblia diz, João narra isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio para nos reconciliar de forma definitiva, como sendo Ele, e sendo de fato Ele o sacrifício, e sendo Ele o sacerdote, aquele que oferecia e que era o próprio sacrifício ao mesmo tempo. Isso tudo por causa do amor de Deus por mim e por você. Agora eu te pergunto, esse amor é só para aqueles que são do Ocidente? Esse amor são para com todos os seres humanos de toda a face da terra? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá no Apocalipse 5 e 9, dizendo acerca de Cristo, digno és, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele comprou pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Não é um privilégio só daqueles que foram conquistados pelo Império Romano.
Não, é para todo ser humano. Mas aquela cultura que não conheceu Jesus, ela tem a necessidade de conhecer, porque Jesus Cristo diz, no Evangelho narrado por João, no capítulo 17, versículo 3, dizendo da seguinte forma: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o mundo, as raças, tribos e nações precisam conhecer Jesus Cristo como o enviado de Deus para o resgate de todo ser humano. E diz ainda a palavra: porque como está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. É isso que Deus busca, é isso que missão faz, não é invadir cultura, é levar Jesus Cristo como o único Salvador. E não precisa ser lá na Índia, é na sua casa, você que está me vendo. Você já confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Se não confessou, faça isso agora. Eu vou orar por você. Pastor, eu nunca decidi nada, eu creio em Deus, mas não tomei nenhuma decisão. Diga aí na sua mente: Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Aceito o senhorio do Senhor na minha vida. Aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Se você disser isso sinceramente no seu coração, eu vou orar por você agora e Deus vai atender a sua oração e vai implantar no seu coração a alegria da salvação que talvez você ainda não tenha. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelas pessoas que ouviram a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor por essa pessoa que agora decidiu reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da vida dela. Faça com que ela sinta a alegria da salvação, a certeza, Senhor, da salvação, da vida eterna. Ó Pai Santo, estabeleça o Teu reino de paz, o Teu governo, Senhor, na vida dela agora, em nome de Jesus. Abençoe todas as famílias de Divinópolis, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Foi um prazer muito grande estar com você neste sábado e eu aguardo você no próximo sábado às 15 horas. Visite-nos nesse final de semana. Avenida Paraná 513, bairro Catalão. Final de semana de festa. Margarete cantando, pastor Jean Max pregando hoje, Eduardo Trace pregando. Você estará ouvindo a palavra de Deus e Deus falará no seu coração, receberá a oração. O Senhor Jesus Cristo que cura, que liberta, Ele estará ali para operar a sua vida. Deus te abençoe, tenha um lindo sábado, um final de semana de muita paz e alegria. Até sábado, em nome de Jesus, e fique na paz do Senhor. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.